Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 6, falando da vida espírita, espíritos errantes. A questão é a número 226 e Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Essa foi a resposta, né? Kardec ainda faz um complemento a essa questão, dizendo o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Esse complemento aqui de forma didática, né, onde Kardec explica mais em detalhes. Mas aqui temos um comentário do Espírito Miramês também que aborda muito, e é muito interessante a gente, né, aprofundar mais neste comentário, que vai trazer um pouco mais dessas três condições, né? Quando nós estamos encarnados, né, no corpo físico, que somos nós, né? Quando nós estamos aguardando, né, no mundo espiritual, na condição de espíritos errantes, aguardando, entre aspas, trabalhando, estudando, se preparando, enquanto ainda resta, né, muitas encarnações para nós atingirmos a condição de espíritos puros. E também os espíritos puros que lá estão no mundo espiritual estão também trabalhando, progredindo, porque eles estão em prol de nós. Nós também, enquanto não chegarmos a esta condição, necessitamos deles para nos orientar, para mostrar o caminho através de seus exemplos. E quando lá estivermos também nesta condição, ajudaremos aqueles que estão, né, que ficaram ainda, né, a aprimorar-se. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada. Deus nos criou todos de forma simples e ignorante. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos avançando, né, de grau, como foi colocado aqui. Então, o Espírito Miramês traz o seguinte: espíritos errantes, ele faz o comentário, né? Segundo o Livro dos Espíritos, espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam de voltar à carne, ou seja, que somos nós, né? Estamos aqui encarnados, para as devidas reformas morais, progredindo, evoluindo, aprendendo, né, com os erros e acertos. E no mundo físico encontram analogia de sentimentos, porque a grande maioria deles que se encontram encarnados são almas com fortes tendências para as maledicências, para as guerras, para o ódio, para a inveja, o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. Nós estamos nesta condição, nós espíritos encarnados, né? Se nós olharmos hoje o planeta Terra, veremos que isso ainda é muito comum. Por quê? Porque somos espíritos, né, buscando ainda a nossa perfeição. Então, temos essas tendências e inclinações. E vamos trabalhando elas, melhorando a cada nova oportunidade, para que a gente possa se desfazendo dessas más tendências, né? O espírito puro, que não precisa mais de reencarnar no mundo terreno, perde essa condição inferior. Obviamente que na medida que você avança, né, você vai aprendendo, largando essas coisas, né, que nós temos, que são as experiências no mundo da carne, nós atinjamos essa condição de espíritos puros, não temos mais essa necessidade de encarnar. Podemos até encarnar por questões de sermos ali um trabalho vinculado, né, à necessidade do mundo terreno. Assim, haja visto o que Jesus fez por nós. Ele precisava reencarnar para evoluir? Não, mas ele veio até nós para dar o seu testemunho através de seus exemplos, se aproximar para mostrar que é possível. E tanta coisa mudou a partir da chegada dele, porque impulsionou a evolução de todos nós, né? Os espíritos são semelhantes em todos os mundos, habitados no tocante ao mundo íntimo de cada um. Ou seja, nós espíritos somos classificados de forma igual.
A questão é que cada mundo, né, oferece uma condição para nós, mas as categorias, né, é de acordo com a evolução, de acordo com o mérito de cada um, né? Pertence a diferentes ordens na escala de elevação, porque são de diferentes idades siderais, ou seja, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e alguns de nós ainda está buscando essa maturidade espiritual. E pode ter vindo para alguns que já são mais tempo na existência, e outros ainda que não atingiram certa maturidade, porque precisa passar pelas experiências, pelas vivências, né? A maturidade é obra do tempo, e valores internos vão sendo despertados gradativamente, transformando em celeiro de bênçãos a intimidade do ser. Para tanto, Jesus Cristo é o Mestre por excelência, que se aprimorou, que se aproximou dos homens por misericórdia de Deus, nos legando o grande manancial de fé e de amor que é o Evangelho. Depois de Jesus, aumentaram as facilidades de recuperação das almas em caminho para Deus, pois encontramos a água viva e o pão que desceu do céu. Todos os conceitos evangélicos são coerentes com o amor e irradiam a verdade. O Cristo veio tirar multidões de espíritos da faixa dos errantes no espaço, colocando-os como espíritos conscientes da verdade pelos caminhos da pureza espiritual. Ele é a fonte de vida que nos ajuda a despertar as nossas qualidades, de modo a nos tornarmos unos com a divindade. A purificação das entidades espirituais se processa por variados meios, através de sacrifícios, dores, angústias e problemas sem conta. Entretanto, esse é o roteiro de todas as criaturas. Todos passamos pelas portas estreitas, depois de vagarmos pelas largas. A doutrina dos Espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa do Consolador, vem, nos fins destes tempos, nos mostrar com homologia nos anjos as leis naturais que nos levarão à perfeição. Não tenhamos medo de abraçar seus conceitos renovados. Pela força do progresso, que eles se tornarão luzes que não nos deixam perder nas trevas. Se fomos espíritos errantes, sujeitos a novas faltas, temos o Mestre ao nosso lado a nos convidar para a devida reforma de sentimentos, de maneira que eles vibrem no consenso do Cristo, para nos guiar a todos. O Espírito está estagiando na carne. Já desperto, compete-lhe ajudar os outros que lhe estendem as mãos em busca de socorro. Por que negar uma palavra de conforto e de esperança aos que sofrem? Por que negar o pão e a veste aos famintos e aos nus? É o nosso dever afinarmos com amor, aquele amor que desconhece barreiras e avança em todas as direções, para servir sem especular e ajudar sem exigir. Se estamos na dianteira de alguns, já estivemos no lugar deles no passado. E quantos estão à nossa frente? E de vez em quando voltam para nos dar as mãos? Façamos o mesmo, que Deus e Cristo não nos deixarão a sós. Somente os puros não precisam de reencarnação. Nós, outros, carecemos dessa bênção para abrirmos os olhos à luz que gera a paz e a felicidade. E assim termina o comentário do Espírito Miramês. Então veja, né, quando ele traz, e o ponto aqui são espíritos errantes, nós temos que entender, nós que estamos aqui encarnados no corpo físico, na condição de espíritos encarnados, nós estamos aprendendo, evoluindo, porque, novamente, todos nós fomos criados por Deus de forma simples e ignorantes. Na medida que essas criações foram sendo feitas, os espíritos foram sendo criados, uns já estão mais adiantados, outros menos, e alguns mais, aguardando ajuda e oportunidade para avançar. Nós estamos na condição de espíritos encarnados porque necessitamos das experiências para aprender e evoluir. Como foi bem dito aqui, a purificação das entidades espirituais se processa por variados meios, veja. Sacrifícios, dores, angústias e problemas sem conta. Entretanto, esse é o roteiro de todas as criaturas. Então veja, não existe progresso se não existir desafio, dores, angústias, necessidades, dificuldades. O progresso do espírito, a maturidade vem com essas dificuldades. Então, muitas vezes, nós temos que pedir a Deus, não para nos livrarmos, se tivermos que passar por determinada provação, expiação, que já foi previamente determinado numa programação espiritual, pedimos a Deus que nos dê sabedoria, paciência, resiliência, para enfrentar aquilo, porque de repente
é aquilo que precisamos para dar o próximo passo, para nos evoluirmos. Então veja, todos nós passaremos por isso, espíritos aqui encarnados. E os errantes que se encontram, né, aguardando a nova oportunidade para reencarnar, eles não estão no mundo espiritual parados ali, né, esperando uma oportunidade. Não, eles estão lá também aprimorando, avançando, aprendendo, progredindo, trabalhando em prol do seu progresso e o progresso ao próximo. O mundo dos espíritos tem as colônias espirituais, que lá os espíritos também trabalham, se preparam para novas oportunidades para se reencarnarem. E também temos a questão dos espíritos puros, que continuam também, já atingiram essa condição de espíritos puros, não necessitam reencarnar. Haja vista o exemplo do Cristo. Ele reencarnou porque por se aproximar de nós e impulsionar o avanço das almas, né? Ele não tinha necessidade disso. Então os espíritos puros, eles podem reencarnar para vir aqui dar o exemplo, nos impulsionar, nos ajudar. Eles não estão parados porque atingiram essa condição. Assim como Deus não para, nada no universo para. Tudo é lei do progresso, tudo é avanço, né? Então veja, espíritos encarnados somos nós que estamos aqui no planeta Terra aprendendo com aquilo que nós vivemos na carne, as experiências terrenas. Os espíritos errantes são aqueles que se encontram no mundo espiritual, que também estão lá progredindo, avançando, trabalhando, aguardando oportunidade para vir reencarnar, continuar ali e continuar a sua trajetória evolutiva. E os espíritos puros que já atingiram, passaram por todas essas etapas, mas continuam também trabalhando em prol deles mesmos e em prol também dos espíritos que necessitam, daqueles que ainda não atingiram essa condição e que somos nós, que estamos ainda atrasados nesse processo ou ainda não atingimos, né, essa condição. Por quê? Porque ainda tem o despertar, tem o tempo, né, do espírito, das lições aprendidas para aquilo virar um conhecimento, virar um patrimônio do espírito. Lembrando que nós temos que evoluir nas duas frentes, no amor, na moralidade e no conhecimento das coisas, que é o conhecimento intelectual que nos prepara para tudo. Porque cada encarnação nós ocupamos o papel, né? Quando você vem num determinado país, num determinado município, num determinado cargo, numa determinada situação que você precisa de um conhecimento para desempenhar bem aquilo. Então veja, não é só uma coisa, são as duas coisas. E obviamente que há um equilíbrio. Não adianta a gente aprender na parte intelectual, ser muito inteligente e o espírito na questão da moralidade, né, do amor ao próximo, também está pouco evoluído. Então, é um equilíbrio. E a própria divindade nos apoia e nos ajuda para que a gente não se perca nisso. Senão a gente fica muito inteligente, mas com o coração frio. E também se você ficar simplesmente só aprendendo na questão da moralidade, também você fica desequilibrado no conhecimento intelectual. Por isso, nós somos espíritos que estamos o tempo todo aprendendo. Ok? Então, acho essa questão aqui do espírito errante ficou bem claro, uma lição que ajuda muito, né? Eu acho que separa bastante as coisas para saber exatamente onde é que nós estamos, né? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.